que a sobrecarga e a falta de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional pode afetar muito o nosso lado emocional, mas também pode ter reflexões no nosso lado físico. E como consequência, você sente dores nas costas, no joelho, nos ombros, dor de cabeça, aparecem manchas no corpo também e ainda pode desenvolver doenças como as doenças psicossomáticas, problemas emocionais que podem representar aí uma ligação direta entre a saúde emocional e a saúde física. Às vezes você está sentindo alguma coisa, às vezes aparece alguma coisa em você que você fica pensando, gente, mas que é isso? Será que eu estou com algum problema? E é só a mente, né? E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com a nossa querida psicóloga Ed Camila Sobrinho. Já tá tudo ok, Ed Camila? Bom dia! Bom dia, Estefânia. Ô, minha querida, mais todos. uma vez, obrigada por você estar junto com a gente. É sempre uma felicidade receber você aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Bom, Ed Camila, essas doenças psicossomáticas, na verdade, muitas pessoas nem acreditam nessas doenças, né, Ed Camila? Mas elas estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Sim, sim. As doenças psicossomáticas, também chamada como somatização, na verdade é porque o nosso corpo, Stefania, está a todo momento ligado à nossa mente. E em algumas situações, quando existe uma sobrecarga de sentimentos, emoções, a mente acaba não dando conta e joga para o corpo. E muitas vezes as pessoas acabam não acreditando, não dando muito crédito, né? Elas geralmente existe uma procura aí excessiva por conta pela parte de ir ao médico. Eu tive pacientes que foram ao médico durante um mês, 5 vezes, 6 vezes, até o ponto do médico encaminhar para o psicólogo. Ele chega e ele explica, olha, o que você está sentindo não é nada físico, é emocional. Você precisa procurar um psicólogo. Ed Camila, isso para muitas pessoas é muito difícil de se aceitar, né? Eu acho que as pessoas, vocês como psicólogos também, eu quero até que você deixe uma dica, eu não sei como fazer, como falar, para as pessoas que não conseguem aceitar que precisam dessa ajuda psicológica, né? Eu acho que o mais difícil de tudo isso, dessas doenças psicossomáticas, é a pessoa aceitar que precisa de uma ajuda psicológica e não é uma ajuda, e não é algo que esteja acontecendo com você na cabeça, no corpo, é algo que está na sua mente. Sim, Stefânia. O que acontece? É porque muitas vezes o paciente ele se questiona, como assim? Como é que eu estou produzindo uma doença? Só que essa produção desse sintoma não é porque você queira, é algo que acontece de uma forma tão inconsciente que você não percebe. Você não percebe que as suas preocupações, que o seu estresse em excesso está lhe trazendo um sintoma físico. Porque a somatização é isso. É aquilo que você não consegue dar conta, que a sua mente não dá conta e que muitas vezes aparece como um sintoma físico. Às vezes uma dor, às vezes como enxaqueca, às vezes uma alergia. Tudo isso pode ter um sintoma emocional por trás. É isso que eu ia já perguntar para você, Ed Camila. O que é essa doença, o que essa nossa mente, esse problema com a mente pode estar sendo expressado pelo nosso corpo? O que é mais comum? Não entendi, Stefania. O que é mais comum estar sendo expressado pelo corpo com essas doenças psicossomáticas? São manchas, dor de cabeça? Pode estar aparecendo também algo mais grave? Sim, Stefânia. Recentemente eu tive uma paciente que ela não conseguia comer. Ela chegou para mim, já chegou encaminhada pelo médico, porque já tinha passado por uma série de exames, já tinha tomado diversas medicações e ela não conseguia se alimentar. Ela dizia que ela tinha um discurso de que a comida, o cheiro da comida fedia no nariz dela. As palavras que ela usava, né? Então, ela não conseguia se alimentar. E a doença dela, que era uma doença emocional, estava apenas se agravando, né? Porque mexe muito com o ser humano, você não conseguir se alimentar. E aí tem a sobrecarga da questão emocional, porque as pessoas acabam colocando, come, por que tu não come? Come isso, come aquilo, enfim. É uma sequência de fatores que vai influenciando. E aí ela chegou com esse sintoma, eu não consigo comer. Eu não consigo comer nenhum tipo de comida. E ela sentiu uma fraqueza, né? Claro. Porque não está comendo. Alimentação.
Isso. E quando a gente foi trabalhar, ela tinha passado por uma perda que tinha deixado aí diversas marcas. A pessoa que ela perdeu não estava conseguindo se alimentar no final, bem no finalzinho da vida, né? E aí ela passou por tudo isso, e isso gerou muitas emoções, muitos sentimentos que foram guardados. Porque, na verdade, Stefania, o que acontece? A somatização, ela acontece por conta desses sentimentos e emoções que são calados. Então, é o fato de você calar que vai te trazer uma somatização. Muitas vezes, o ser humano, ele cala porque ele tem medo, receio de não saber falar com o outro, do outro entender de uma forma errada, e ele acaba calando, ele acaba guardando. Ele guarda, às vezes, um sentimento que não foi muito legal naquele momento, às vezes uma mágoa, uma raiva. Aí ele vai guardando, guardando, e o corpo vai somatizar, vai gerando sintomas. Camila, isso pode ser tipo de eventos antigos e também eventos recentes? Sim, pode ser, Stefania, uma soma. Porque o que acontece? Você vai guardando, é o que eu digo muito para os pacientes. A nossa vida, a nossa mente é como se fosse uma mesa de vidro. Aí você vai colocando coisas em cima dessa mesa. Você coloca uma panela, você coloca um prato, vai colocando vários sentimentos e emoções que às vezes, aconteceu isso aqui, tá tudo bem, não vou falar nada não, vou deixar aqui guardar. Aconteceu isso, não vou falar nada não, só eu vou brigar por besteira, não, vou deixar aqui. Aí ele vai deixando. Às vezes, Stefania, acontece uma coisa pequena, aparentemente, sabe? Às vezes uma palavra que o outro te fala, e você cala e bota ali. Só que a tua mesa já tá tão cheia de coisa que ela não aguenta mais nada. E aí vem a questão do sintoma. Derruba, né? É como se a mente mandasse a mensagem para o corpo, porque mente e corpo, eles estão diretamente ligados. Então a mente vai e avisa, dá um sinal aí para ela, porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais esses sintomas, esses sentimentos, essas emoções que não estão sendo bem equilibrados. E aí o corpo dispara em sintomas. Tem muitos pacientes que têm a questão de dores no braço. Sente muita dor no braço, assim como dores na perna, muitas dores. Camila, já pegando esse seu gancho aí, desculpa até te interromper, tem uma pergunta aqui do nosso telespectador falando, doutor, desde o começo da pandemia, eu tenho acordado com mais dores no pescoço e dor de cabeça. Isso pode ser ansiedade e também está relacionado também a esse assunto que a gente está falando hoje, Camila? Sim, pode ser um quadro de ansiedade, mas pode ser um quadro de somatização, porque desde o início da pandemia, Stefania, que aumentaram os casos de somatização. As pessoas, elas acabaram tendo um acúmulo de informações, né, de preocupação principalmente, né, tem aí o medo do Covid, tem toda uma série de questões, junto com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, e isso acaba acarretando vários sintomas que a mente não consegue dar conta. Geralmente, quando existe essa questão de dor de cabeça, enxaqueca, está muito ligada a preocupações. São pessoas que estão muito preocupadas, que está acontecendo várias coisas aí, que não está conseguindo dar conta. E aí vem a questão da dor de cabeça, da enxaqueca, né? Às vezes não consegue dormir, porque a dor de cabeça já influencia, né? A preocupação influencia ainda mais. Então, vários sintomas que estão ligados a essas questões que são emocionais. Camila, como que a gente consegue trabalhar todo esse problema de somatização, né? Como que a gente consegue fazer com que a pessoa também precise entender que, mesmo se não for para um outro médico, outra especialidade, precisa também de uma ajuda psicológica? Olha, Stefania, geralmente os pacientes que são quadro de somatização, eles já passaram pelo médico, e o médico sempre encaminha para o psicólogo, porque percebe que a medicação, que não existe um tratamento, que não é algo do físico, é algo do emocional. Quando eles chegam para mim, no caso, eu explico que a somatização é algumas coisas que foram caladas. E aí a gente tenta trabalhar na terapia para que ele fale. Ele fale de algumas emoções, de algumas magoazinhas que às vezes é guardado,
de algumas situações que lhe geraram uma certa emoção, um certo sentimento que não foi positivo naquele momento e que não foi compreendido. Então, a partir do momento que o paciente começa a falar, ele fala daquela situação, do que foi aquela situação para ele, e ele começa a ter um olhar diferente daquela situação naquele momento. Ele começa a perceber que aquela situação não foi, porque às vezes, Stefania, tem muita questão da culpa, da autocobrança, também aí por trás. Então, ele precisa falar para ele conseguir compreender a fala dele. Ele precisa compreender, às vezes, que nem tudo, que quase nada, a culpa é dele. Às vezes, tem outra pessoa, tem um outro que está envolvido. Então, ele precisa falar para que ele consiga compreender o que ele está dizendo, o que ele passou. E aí, os sintomas vão passando. Camila, e o falar, como você está citando aqui, com um profissional é totalmente diferente do falar com qualquer outra pessoa da família, não é isso? Sim, sim. A questão do falar que eu coloco é sempre falar para um profissional. Porque quando você fala para um colega, para um familiar, ele vai, na verdade, a fala, a escuta dele é uma escuta diferenciada. Porque é uma escuta mais voltada para, não fica assim não, eu já passei por isso. Olha, por que você não faz isso? Isso sempre está ligado a questões, a experiências que eles já passaram e que eles vão dando conselho. Né? E a gente, enquanto profissional, a gente vai fazendo uma escuta que não existe julgamento, que não existe, a gente não envolve os nossos valores, nos valores do que o paciente está falando. Então, a gente acaba gerando um filtro para que ele compreenda a fala dele, que é diferente de falar para qualquer pessoa, porque você acaba não conseguindo compreender o que você fala. Você está repetindo